Fala galera, Matheus aqui. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma explicação sobre como funcionam os stats básicos e épicos do jogo. E cá estamos. Bem pessoal, antes de começar a explicação, eu queria conversar um assunto com vocês. Como alguns podem saber e outros não, eu não tenho um computador com uma capacidade gráfica muito boa, o que me atrapalha um pouco na hora de gravar os vídeos, porque eu quero trazer o jogo na maior qualidade possível para vocês, na maior capacidade gráfica possível, na maior qualidade gráfica possível, para até demonstrar que o jogo tem sim gráficos muito bonitos. Porém, como eu tenho essa impossibilidade, para não ficar com um gráfico muito feio no baixo, eu, enquanto estou gravando, eu tento sempre aumentar muito os gráficos. Mas acaba que isso diminui muito minha taxa de FPS, então fica bem difícil de gravar. Então eu queria dar duas opções para vocês e eu vou deixar aí no iCard para vocês votarem. Vocês querem que eu traga vídeos aqui com mais gameplays, mesmo com gráfico no baixo e, claro, com visuais e aparências do jogo muito inferiores ao gráfico no Ultra? Ou vocês querem que eu traga o gráfico um pouco melhor, só que com uma gameplay menos fluida e mais explicativos, como eu tenho trazido? Quero que vocês façam essa votação aí pra mim, valeu? Beleza, agora começando a explicação, vamos lá. Vamos começar aqui primeiro com uma coisa que muita gente tem um tabu sobre isso, mas eu gostaria de explicar muito bem como isso aqui funciona de verdade, que é a classificação de ataque. Muitas pessoas podem pensar que quanto maior a sua classificação de ataque, maior vai ser o dano da sua conta. Mas isso aqui não tem muita coisa a ver não. Porque isso aqui tem alguns fatores que fazem você ter uma boa classificação. Vamos lá. A primeiro fator é a mana máximo. Ou seja, quanto mais de mana você tiver, você vai ter mais classificações aqui no rate em relação à mana. Vocês podem perceber que ali o máximo é 0,5 e eu tenho 0,1. Ou seja, eu não tenho uma quantidade de mana muito boa. Então, se eu tivesse mais mana, eu teria mais classificação de acordo com a mana. Eu teria uma classificação de ataque maior do que eu tenho agora. Mas isso quer dizer que eu daria mais dano? Claro que não, porque, como vocês podem saber, a mana só serve para utilizar os talentos. Então, ter mana não está relacionado com você dar mais dano. Até porque tem coisas que fazem você recuperar a sua mana. Então, isso aqui não tem muita coisa a ver. Mas partindo para o próximo fator, a velocidade de ataque, que sim é muito importante. Vocês podem perceber que eu tenho o máximo de velocidade de ataque possível, que é 1.5. Perícia. A minha perícia não está muito boa, 0.8, ou seja, isso aqui eu realmente posso melhorar, porque isso aqui tem relação com dano. A perícia, para quem não sabe, eu já vou explicar já já. E eu tenho 2.0 para chance crítica, ou seja, está no padrão. E eu tenho 1.4 para dano crítico, e o ideal é 1.5, ou seja, eu também não tenho o ideal para dano crítico. Eficiência de mana, que, como já expliquei para vocês no vídeo anterior, serve para você utilizar menos manas ao utilizar a sua skill. Ela faz com que você consuma menos mana. E as Masteries eu já expliquei para você, que é o poder de fogo e o poder de gelo e poderes afins. Que eu tenho o máximo possível, que é 2.5. Ou seja, para você ter um rate perfeito aqui, você não tem que ter um rate de 10.0. Você tem que apenas suprir o que é necessário aqui, que é o 1.0 de perícia, o 2.0 de chance crítica, o 1.5 de dano crítico e os Masteries. A eficiência de mana e a mana máximo não fazem você dar mais dano. Então não se preocupe se você tiver uma classificação de ataque um pouco baixa, como 8.8, 8.6, 8.7. Isso não necessariamente quer dizer que você está fraco. A de defesa eu não vou explicar aqui no vídeo, até porque o feiticeiro de fogo é DPS, ele serve especificamente para dar dano, então eu acho que não vale a pena eu explicar essa classificação de defesa aqui, até porque não faria sentido. Beleza, começando, fogo domínio, que é o seu poder de fogo. Já disse em vídeos anteriores, mas eu vou repetir agora para que serve os domínios. Basicamente o domínio serve para tudo da sua classe. Se você é um feiticeiro de fogo, o seu domínio de fogo ele vai aumentar todo o seu dano que vem da sua classe, ou seja, a bola de fogo. Se ela tem 16,1 de dano base, ela vai escalonar aqui 12,9 de dano a mais, por causa do meu fogo domínio. Quanto mais fogo domínio eu tiver,
mais escalonamento eu vou ter nessa skill. Armadura e resistência mágica são bem básicos. Quanto mais você tiver, mais defesa você terá. Dependendo dos bichos, eles dão ataques diferentes, sejam danos de ataque mágico ou físico, e essas defesas correspondem ao quanto você vai poder resistir e reduzir o dano deles baseado de quanto defesa você tem. Vitalidade. A vitalidade está relacionada especificamente à sua vida máxima. É bom você saber diferenciar a vitalidade do vigor. O vigor é sua regeneração de vida fora de combate. Quanto maior seu vigor, maior sua regeneração de vida. Se você perder vida por alguma coisa, se você não precisar usar skill nem nada, você vai recuperar a vida fora de combate. O seu vigor serve para isso. E a sua vitalidade é a sua saúde máxima. Intelecto é a sua mana máxima. Quanto mais intelecto você tiver, maior vai ser a sua mana máxima. Intelecto em inglês é intellect. Se você vê alguém falando sobre isso, é sobre isso aqui. Vitalidade é Vitality e Fogo Domínio, se eu não me engano, é Fire Mastery. É algo assim. Vontade, Will em inglês. A vontade é a sua regeneração de mana fora de combate. Assim como a vitalidade e vigor são diferentes, o intelecto e a vontade também são diferentes. Mana máximo, intelecto, vontade, regeneração de mana fora de combate. Clareza é a sua eficiência de mana, que como eu expliquei para vocês até anteriormente, ela serve para quanto mais você tiver eficiência de mana, quanto mais clareza você tiver, menos mana você vai gastar nas suas skills, menos mana ela vai consumir para serem castadas. Perícia, ou expertise em inglês. A perícia serve para diminuir o cooldown das suas skills. Quanto maior a sua perícia, menos cooldown terá as suas skills, elas vão voltar mais rápido. Eu acabei pulando a pressa, mas vamos lá. Pressa ou haste em inglês. É a sua velocidade de ataque, que como eu expliquei para vocês, não serve só para aprimorar a velocidade que seu feiticeiro ou qualquer outra classe ataca, mas ela também está diretamente ligada à velocidade em que você solta suas skills, que você casta suas skills. Quanto mais a pressa, mais rápido suas skills vão sair. Selvageria. Eu gosto de utilizar muita selvageria. Eu acho que isso faz muita diferença para o meu char. Mas tem pessoas que vão optar para utilizar mais perícia. Até porque faz a lógica de cada um. Se você gosta de ter uma maior chance de crítico, se você gosta de gritar toda hora, aconselho você a investir na selvageria. Se você gosta de ter uma perícia maior, você quer que suas skills voltem toda hora, também é muito bom. Até porque skills que voltem mais rápido podem compensar a chance de crítico. Então, qualquer um dos dois é válido. A minha preferência pessoal é a chance crítica. Por isso que eu tenho uma chance crítica tão alta. Eu creio que os personagens de nível máximo por aqui nas suas builds, eles tenham no máximo aí 21% de chance crítica. O que é muito bom. Aí você pode balancear para os outros. Porém, isso aqui é uma preferência minha. Eu recomendo que vocês façam sim. Eu acho que fica bem forte. Eu já comprovei que fica bem forte aqui no meu feiticeiro. Então, eu acho que é válido eu recomendar isso para vocês. Brutalidade, que é o melhor atributo do jogo. A brutalidade está relacionada ao quanto de crítico você vai dar. Está dizendo aqui 195%, porque é 195% de dano superior. Se sua skill dá 1000 de dano, ela dará 195.000. Brincadeira, não é isso tudo. É basicamente esse é o dobro. Se, por exemplo, você tem 195, é quase a mesma coisa que 200. Então, se você desse 100.000 de dano em um ataque, você vai dar 200.000 como crítico. E isso ajuda muito, muito mesmo. E quanto mais chances críticas você tem, mais chances de dar esse dano crítico você tem também. E é por isso que eu gosto tanto de usar a selvageria. E agora vamos para um assunto que eu acho que pouca gente sabe como funciona de verdade, que são as habilidades de glifo ou stats épicos. Tem muita gente que tem muita dificuldade em saber distribuir isso aqui, ou não faz a mínima noção, ou acha que isso aqui não importa na hora da sua build, só se importa com os stats básicos. Isso é um grande erro, porque eu posso até dizer para vocês que a habilidade de glifo são mais importantes do que os stats básicos. Mas tirando só a brutalidade disso aí, porque eu acho que a brutalidade compensa qualquer um dos stats épicos. Não compensa você tirar a brutalidade para ter um stat épico perfeito. Vamos lá.
O equilíbrio, o primeiro status épico, que é o que eu tenho de mais alto aqui, porém ele não é da minha preferência. Infelizmente eu não tô com a build perfeita que eu gostaria ainda, mas essa é a build temporária que eu tô usando até eu conseguir dropar tudo que eu quero e ter todos os equipamentos perfeitos ao meu gosto. O equilíbrio ele serve para que você tenha um poder de habilidade maior quando você tem a sua saúde superior a 95%. Ou seja, se você não tomou dano nenhum, se você fica ali só de longe, só batendo e não toma dano nenhum, o equilíbrio é perfeito para você, porque ele vai te dar 12,5% de poder de habilidade. O que as pessoas não sabem é que esse poder de habilidade é como se fosse o poder de fogo. Ele basicamente vai fazer com que a sua skill dê 12,5% a mais. Mas ele não aumenta o dano base da sua skill, e sim o escalonamento de fogo ali também. Ela aumenta o seu poder de fogo. Ela aumenta em 12,5% o escalonamento da sua skill, mas em relação ao seu poder de fogo, e não ao poder base. Fluxo, que pra mim é o melhor stat épico para o feiticeiro. Simplesmente pelo fato dessa skill aqui, que é a faca de 2 gumes do feiticeiro, que é o fogo de mana. Que apesar de consumir uma mana absurda, ajuda muito a você trocar o fluxo. Até porque, para você conseguir usar o fluxo, você tem que gastar 1.500 de mana. E quanto mais rápido você gastar isso, mais rápido você vai ativar o fluxo e mais rápido você vai poder dar dano. E o fluxo fica ativo por 30 segundos. No meu aqui tá dando 11,93% de poder de habilidade no fluxo. Void Strike. Ele é muito importante sim, mas eu acho que tem muitas pessoas que superestimam o valor do Void Strike. O Void Strike serve para perfurar a armadura e defesa mágica do seu alvo. Mas a questão toda aqui do Void Strike é que ele só tem 5% de chance de ser procado. E em qualquer fonte, ou seja, se você tá qualquer uma skill ou qualquer ataque básico, ou até mesmo a queimação das habilidades do feiticeiro, podem procar esse Void Strike. Ainda assim, 5% é uma chance muito baixa, mas quando você proca, ele dá um dano muito alto por perfurar as defesas dos bichos. Principalmente os bichos, mobs, anciões 95 que tem muita defesa, isso aqui ajuda demais com eles. Vocês podem ver aqui que quando eu ativo meu Void Strike, eu estou perfurando 31,25 do dano. Mas uma coisa importante é que ele não funciona para dano em área. É só essas skills single target que podem utilizar a carga do Void Strike. Glória, que em geral para todas as classes eu creio que seja de longe a melhor habilidade de glifo. Simplesmente porque ela é muito versátil para todas as classes. Não tem uma classe que é melhor com ela. Todas as classes que você colocar a Glória, ela vai ficar muito forte. É porque ela tem uma mecânica de poder de habilidade por stack. A cada mob que você matar, você vai ganhar um stack de poder de habilidade. Eu tô ganhando ali por stack 2,84, que vai dar uns 14 e pouquinho, eu estacando os 5. E eu ganho as duas resistências, tanto resistência física quanto resistência mágica também. Ou seja, 6 vezes 5 vai dar 30% de resistência aí. Então, ela ajuda muito, tanto na defesa quanto no ataque. Ela é uma habilidade de glifo muito completa. E ela fica ativa o tempo inteiro. Você pode... Assim, ela não fica ativa o tempo inteiro, perdão. Basicamente, toda vez que você ativa ela, você mata um bicho, mata outro, mata outro, mata outro. Quando você estaca os 5, os 5 ela fica estacado para sempre. Cada bicho novo que você ir matando, ela vai continuar estacada no 5. E ela não vai sumir até que acabe o tempo da carga, que se não me engano são 2 minutos. Mas isso aqui ajuda demais. Eu esqueci de dizer o nome das habilidades em inglês. Equilíbrio é poise, fluxo é flux, void strike é void strike mesmo, glória é glory, e o embaraço, que eu não entendo essa tradução, mas o embaraço é... Ai meu Deus. Onslaught. Sério, não dá pra entender porque Onslaught foi traduzido pra embaraço. Mas tudo bem. O embaraço também é muito bom se você gosta de Burst Damage. Basicamente, Burst Damage funciona assim, se você não sabe o que é um Burst Damage. É um dano que já chega muito alto. Ele basicamente faz com que, se o bicho ali, como tá no meu embaraço, se o bicho tá com 86,95% da vida dele, se ele ainda não perdeu esses 14% de vida,
você vai dar 16% de bônus de dano. E saiba que não é poder de habilidade. É realmente você vai dar 16% a mais de dano em tudo. Tudo que você utilizar, você vai dar 16% a mais de dano. E agora, vem as 3 que eu não recomendo vocês utilizarem se você, claro, for um DPS. Explosão. Basicamente a explosão, explicando bem rápido essas 3 aqui, porque eu acho que não vai ser muito válido se você quer ser um DPS. A explosão, basicamente, quando você recebe o dano, você tem 10% de chance de refletir uma parte desse dano em área. Mas não é muito legal, até porque se você for um feiticeiro ou um DPS, caçador ou qualquer coisa desse tipo, você não vai querer tá lá tomando muito dano, né? Você vai deixar esse papel pros tanques. Então, ela é sim uma habilidade de glifo boa, mas apenas pros tanques. Berserk. O Berserk funciona de uma forma um pouquinho diferente da explosão, mas também é uma coisa defensiva. Basicamente, depois de você ser atingido 30 vezes por qualquer fonte, você vai procar o Berserk. E por mais que ele dê um poder de habilidade muito alto, como eu já disse, a função de um DPS não é receber dano. Então, não é aconselhável que você utilize o Berserk, a não ser que você queira tomar muito dano, mas ainda assim não compensa, os outros atributos são muito melhores. Blindagem, que pra mim é a habilidade de glifo inútil do jogo. Ela basicamente te dá um escudo protetor fora de combate que não regenera em combate, ou seja, é um escudo que só é utilizado uma vez e já era. Também tem uma chamada gigante, que eu não tenho nenhuma quantidade dela, por isso ela não está constando aqui. Ela basicamente tem 5% de chance de procar, semelhantemente ao Void Strike, mas ela faz com que você dê um dano baseado na sua vida atual. Seja quanto maior a sua quantidade que você tiver de Juggernaut ou Gigante, você vai dar mais dano. Quanto mais vida você tiver e quanto maior a quantidade que você tiver, mais dano você vai dar. Porém, ainda assim, você teria que ter uma quantidade de vida absurda e uma quantidade de gigante absurda para você conseguir utilizar ele da melhor forma possível, sendo que ainda assim ele só tem 5% de chance de procar, então não é uma coisa garantida que vai estar sempre te ajudando. Mas para os tanques valem a pena. E é isso, basicamente. Uma coisa que eu esqueci de explicar é que quanto maior a quantidade você tiver, óbvio que você vai poder vai ter um atributo maior. Quanto maior o seu fluxo, maior o poder de habilidade que ele vai te dar. Porém, tem uma coisa que muitos não sabem, que é... pensam que o escalonamento disso aqui é infinito, pois não é. Por exemplo, quando você chega aqui aos 30 mil, por exemplo, perdão, é 31 mil de fluxo, eu teria aqui 12% de fluxo. Após esses 12%, é muito difícil. Eu preciso ter, sei lá, 50 mil de fluxo para mim poder ter, tipo, 14%. Fica muito difícil de você crescer essa porcentagem. Então não vale a pena você investir só em um. É bom você distribuir em todos por igual. Ou seja, o ideal para minha conta aqui agora seria eu tirar um pouco desse equilíbrio e pôr aqui para glória ou para o embaraço. E balancear isso tudo muito bem. O ideal seria deixar tudo 25 mil, tudo bem balanceadinho ali nos conformes. Era a forma perfeita aqui de ter uma build mais forte na minha interpretação de build do jogo. Claro que pode variar de acordo com a sua interpretação e de como você gosta de jogar. Eu ia mostrar os meus equipamentos aqui nesse vídeo, mas eu vou acabar deixando isso para o vídeo no futuro, porque o vídeo já está ficando muito grande. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo aqui. E deem muito like, compartilhem, se inscrevam e ative o sininho aí, porque eu acho que o YouTube não tá recomendando meus vídeos assim que ele sai pra vocês, eles não tá mandando pra vocês. Então é importante que você ativem esse sininho. Antes de terminar aqui, por fim, eu só vou fazer uma demonstraçãozinha aqui de como funcionam os stats épicos. Vou tentar procar aqui pra vocês a Glória, o Void Strike ou qualquer um desses, só pra ter uma demonstração física aqui pra vocês. Como vocês podem ver, eu tô com a qualidade aqui no alto, se não me engano. Vocês podem ver que tá bem lagado, não tá numa qualidade muito boa não. Porém, foi como eu falei pra vocês, votação no iCard aí, se você prefere gameplay no gráfico no baixo, ou se você prefere que eu grave aqui no alto, mesmo que fique um pouco lagado. Ó, vou conseguir matar o bicho aqui. Pronto. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que eu proquei 1.300 aqui de cargas do fluxo. Se eu gastar mais 200 de mana, eu vou ter o fluxo. Como eu falei pra vocês, já cada mob ou boss que você mata, você ganha um stack aqui da glória. Ganhei um stack.
E o meu equilíbrio está ativo, por eu estar acima de 95% da saúde. Se vocês quiserem uma demonstração melhor desses stats épicos, de como eles são utilizados na íntegra, no combate, vocês peçam aí nos comentários que eu trago pra vocês todos eles na íntegra, tá bom? Obrigado por ter assistido. Até a próxima.